Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link no seu grupo de amigos de WhatsApp, no grupo de familiares, convide-os para estar conosco, juntinhos aqui, aprendendo a palavra do Senhor e adorando ao Senhor na escola bíblica dominical. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que por questões de comorbidade, de limitações, não podem estar na escola dominical no domingo pela manhã fisicamente, mas a Rede Brasil, orientação do nosso pastor, tem levado a escola bíblica dominical até você, e o nosso muito obrigado por nos dar esta honra de poder estarmos juntos todos os domingos pela manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos, queridos irmãos, nesse instante, orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto. É o momento em que iremos nos direcionar a Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre a nossa escola bíblica dominical. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor? Se você puder cerrar seus olhos, ore conosco nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que nos concede de podermos, pela tua imensa graça e misericórdia, acordarmos e contemplarmos as maravilhas da tua criação, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu tens depositado em nossa vida neste dia, Senhor, mais horas para que possamos utilizá-las para a glória e louvor do teu nome. Nos ajuda a glorificar o teu nome todos os dias da nossa vida, porque este é o sentido de nossa existência, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus esteja visitando a cada um, Senhor, onde quer que estejam, sejam no lar, sejam no trabalho, no hospital, ou onde quer que estejam neste momento nos acompanhando, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja acompanhando, ajudando a cada um dos teus filhos. Neste momento queremos pedir uma bênção especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Ajuda o teu filho, Senhor, continua dando força, saúde, vigor, firmeza. Ajuda, Senhor, ao evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre o teu filho e toda a equipe, Senhor, envolvida na produção deste trabalho. Nos ajuda nesta manhã, nos dá uma escola dominical abençoada para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos louvar ao nome do Senhor, louvar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aproveite este momento aí, você, principalmente você que está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe o link aí com seus amigos, com seus familiares, convide-os a estar conosco, formando neste momento um grande e lindo coral para a glória do Senhor. E vamos nesse instante convidar o presbítero Jailson Aguiar, que vai aqui estar adorando ao Senhor com os cânticos congregacionais. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. E já devidamente autorizados, vamos abrir as nossas harpas no hino de número 101, a unção real.
Qual órfãos não nos deixou o Senhor, mas como nos prometeu, mandou-nos o bom Consolador, que nos encheu do poder do céu, do seu divinal amor. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Ó crentes, Deus vos convida também a vir buscar seu poder. É para todo que humilde vem o santo hóspede receber, orando se obtém. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Um Pentecoste Jesus prometeu a cada um coração. Prostrados roguemos, pois, a Deus com fé em potente oração, para vir o poder do céu. Recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Amém. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. E você pode glorificar ao Senhor também no ambiente que você está. Estamos num culto de adoração ao nome do nosso Deus. Ele é digno de toda glória e todo louvor. Hino de número 367, Espírito Consolador. Espírito Consolador, divino eternal, preciosa fonte de amor e vida imortal, com símbolos que o Salvador morrendo nos deixou, celebraremos seu amor que na cruz demonstrou. Do pão da vida redentor em nosso coração, infunde graça com fervor e celestial unção. Acende em nós fogo eficaz de fé e de valor. Concede-nos perdão e paz, humilhação e amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 12. A penúltima lição do nosso trimestre. Olha que coisa maravilhosa, estamos chegando ao final do nosso trimestre, que tem como título Vivendo no Espírito. O nosso texto áureo está em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática nos diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Vida no Espírito.
O segundo, o confronto entre a carne e o espírito. E o terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 ao 25. Vamos fazer uma leitura, como sempre fazemos aqui na nossa escola, em nossa escola bíblica dominical. Se você não dispõe da lição, não tem problema, estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar neste momento. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Queridos irmãos, vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela leitura da sua palavra, realizar e pedir a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, e nesse instante pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que nos ajude, Senhor, a cada dia a produzirmos frutos, Senhor, o fruto do Espírito em nossas vidas. Nos ajuda a estarmos crucificando diariamente a nossa natureza carnal, estarmos, Senhor, sufocando a natureza carnal para darmos vazão ou para darmos liberdade ao teu Espírito e podermos sim cumprir o que Paulo nos recomenda pelo teu Santo Espírito de andar ou viver na tua direção. Nos ajuda nesta manhã, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor e convidamos o auxiliar e professor, o irmão Jonas Santana, para proceder com esta oração. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã para louvar Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade e também para aprender da sua santa, rica e gloriosa palavra. Escola Dominical, meu querido irmão, é um culto. E o culto, você sabe, é composto, formado pela oração, iniciamos orando. Também no culto nós adoramos a Deus, além da oração, adoramos a Deus também na reverência com a palavra de Deus, no estudo da palavra. Nós adoramos a Deus através dos louvores e nós também adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então quero convidar você nessa manhã para adorar a Deus também, ser grato ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador de tudo, Ele que tem suprido todas as nossas necessidades. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem dado o ar que nós respiramos, tem permitido que nós possamos estar aqui, vivo, participando desse culto. Então, se você pode, agradeça a Deus também através dos seus dízimos.
das suas ofertas, mas faça isso com um coração voluntário, com um coração alegre, feliz, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero compartilhar um versículo com você, antes da gente fazer uma oração, compartilhar um versículo bem conhecido no segundo livro de Coríntios, capítulo 9 do segundo livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Diz a palavra de Deus mais ainda: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E mais uma vez eu faço referência a essa última parte do versículo: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você, querido irmão, pode fazer esse trabalho, faça com alegria, faça com coração voluntário, faça com coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem lhe concedido. E, meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela pensando justamente em você que está mais distante, você que está em outro país, ou você que está em outro estado, você que está trabalhando. Existe até aqueles que estão em hospitais, mas também querem fazer esse ato de adoração a Deus. Então a igreja, pensando justamente nessas pessoas que têm dificuldade de chegar até o templo para ofertar, vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é justamente o site da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. É o www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai perceber que tem várias opções, mas tem um botãozinho em cima na parte superior com o título Quero Contribuir. Se você clica nele, ele vai lhe redirecionar justamente a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer ainda nesse domingo. Você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode contribuir com a missão da igreja, você pode contribuir também com o sistema de comunicação, você pode até pagar um voto ao Senhor. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode praticar ainda hoje através desse canal. E além dessa página, também vai aparecer as contas. Nós temos o PayPal e o PagSeguro. Esses dois, principalmente, para quem está fora do Brasil, pode se utilizar. Para quem está aqui dentro do Brasil, pode fazer a mesma coisa, mas o PayPal é bem internacional, fica mais à vontade você que queira também contribuir e adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. E nós temos as contas da igreja, em alguns bancos, conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E deixa eu só chamar a sua atenção que logo abaixo aí do QR Code está aparecendo o beneficiário: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e bem abaixo está o CNPJ. Deixa eu dizer para você, você está lendo, mas deixa eu repetir: 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51. Por sinal, a chave, que é o CNPJ, esse CNPJ é a mesma chave de transferência para o Pix. 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51, e o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que a igreja vem disponibilizando para você nesse domingo, e também em outros programas que podem ajudá-lo, a você adorar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Faça, mas faça com coração voluntário, alegre, feliz, contente, que é Deus que está lhe ajudando, é Deus que está mandando o pão para cima da sua mesa. E, querido irmão em Cristo Jesus, eu estou falando também para muitas pessoas, e existem pessoas que querem fazer, mas estão desempregadas, que nesse momento está dizendo: eu queria tanto contribuir, queria tanto apontar a câmera do meu celular para aquele QR Code, mas no momento não é possível por causa do desemprego. Deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo: Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Nós iremos fazer uma oração de agradecimento, sim, mas iremos também fazer uma oração para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Querido irmão, Deus vai te ajudar. Se você puder, ore conosco. Nesse momento, se você está num local reservado, pode baixar a cabeça, se você puder até se ajoelhar, ore conosco, chegue diante do seu Deus com fé,
pedindo a Ele das suas misericórdias, chega a Ele também agradecendo por tudo que Ele tem feito. Vamos orar nesse momento? Convido você para orar. Pai eterno, Rei da glória, Cristo amado, estamos diante de Ti nesse momento, Te agradecendo, meu Deus, Te louvando pelas bênçãos que Tu tem concedido a todo o Teu povo, pelo pão de cada dia que Tu coloca nas nossas mesas. Agora, nesse momento, recebe, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos votos, como uma oferta agradável a Ti nesse momento, que parte de um coração voluntário, alegre e feliz em simplesmente contribuir com a Tua obra. Deus eterno, demanda uma bênção especial sobre o Teu Filho que está contribuindo e aquele que nesse momento está orando, clamando, pedindo, Pai, uma porta de trabalho. Deus, Tu és o Deus que és dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que és dono de todas as portas de trabalho. Faz um milagre na vida do Teu servo, na vida dessa família. Abre as portas, manda o pão de cada dia, aumenta e ajuda Teus filhos. Nós Te pedimos, já Te agradecendo, crendo que Tu podes atender a nossa oração. Te pedimos isso no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, para louvar a Deus com mais um hino. E você vai ficando conosco e você vai adorando a Deus na beleza da sua santidade. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 458, Guia Meus Passos. Guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação. Leva-me a estrada por Tua luz, a fonte do Teu perdão. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Tuas ovelhas fiéis conduz por vales vergéis em flor. Ao Teu aprisco, Senhor Jesus, Jesus, nosso bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Na larga estrada vai triste só o filho de Belial, triste, faminto, envolto em pó, escravo infeliz do mal. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Senhor do simples, Senhor Jesus, ó glorioso Deus de amor. A ovelha errante atrai e conduz ao Teu redil, bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos na nossa penúltima lição de nosso trimestre. Que coisa maravilhosa, né? Estarmos estudando a palavra do Senhor. Esse trimestre passamos a estudar sobre o avivamento com tema geral, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição desta semana, penúltima lição do nosso trimestre, já está terminando.
está nos dando saudade, né, do avivamento que nós temos estudado durante todo o trimestre, avivamento no Antigo Testamento, a lição 1. Lição 1, avivamento espiritual. Lição 2, no Antigo Testamento. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição 4, o ministério avivado de Jesus. Lição 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, o avivamento Estevão, mártir avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. E hoje, vivendo no Espírito. Então, esta lição desta semana, ela tem uma proposta bem interessante, porque ela vai trazer para a nossa vida, ou para a reflexão, para a nossa reflexão, do que é viver, na verdade, do que é andar no Espírito. É bem verdade que durante todo esse trimestre, nós sempre, quando falamos ou utilizamos o termo avivamento, como pentecostais que somos, sempre mencionamos aqui os dons espirituais, o uso dos dons espirituais que é recomendado pelo apóstolo Paulo, e cremos perfeitamente que os dons são contemporâneos, diferentemente de determinado segmento cristão, que diz que os dons espirituais ficaram apenas circunscritos à época do primeiro século. Nós cremos piamente que os dons continuam sendo manifestados hoje e são dados à igreja contemporânea. Mas, queridos, é bem verdade que sempre quando usamos o termo avivamento, a primeira imagem que nos vem à mente é a imagem dos dons espirituais. Nesta lição desta semana, o autor ele vai trabalhar este equilíbrio entre andar em espírito, ou o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito e a manifestação dos dons espirituais. Especificamente, a lição está baseada em Gálatas, no capítulo 15, que vai falar sobre a produção do fruto do Espírito, vai fazer uma comparação, né, entre o que é a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. Em linhas gerais, o que o apóstolo Paulo está trazendo neste capítulo 5 de Gálatas é mostrando o que a nossa natureza decaída naturalmente produz, e ali é chamado de obras da carne ou obras da antiga natureza. Vale destacar de que estas obras não são obras produzidas pelo diabo em nós, não, são obras decorrentes da nossa natureza antiga, da nossa natureza pecaminosa. E Paulo vai contrapor esta produção de obras da antiga natureza com a produção, vamos assim dizer, de obras, e aí o termo que Paulo usa é fruto do Espírito. A primeira, obras da carne, são obras manifestas por nossa antiga natureza, porque todos nós somos pecadores. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O apóstolo Paulo deixou claro em Romanos de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém na face da terra que não seja pecador. Todos nós somos pecadores e, consequentemente, Paulo diz, a nossa natureza de pecado vai produzir todas estas obras que ele chamou obras da carne. Mas em contrapartida, agora como cristãos, como nascidos de novo, Paulo diz, em contrapartida a isso, nós temos o Espírito, a vida produzida pelo Espírito e o fruto produzido pelo Espírito, ou seja, produzido pela nova natureza agora em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa claro, e nós vamos ver isso no nosso estudo desta semana, de que esta guerra é uma guerra constante, é uma guerra de todos os dias, onde a antiga natureza e a nova natureza estão sempre em confronto, e por isso precisamos submeter a nossa vida ao Espírito Santo. Então, queridos irmãos, vamos agora para a introdução de nossa lição, por gentileza. Vamos à introdução de nossa lição, nos diz o seguinte:
O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim, Mateus 10, 22, na caminhada espiritual o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar em espírito. Observe, o apóstolo Paulo vai nos apresentar essa ideia, o autor da lição, ele vai nos dizer o seguinte, que a nossa vida cristã ela começa no ato da nossa conversão. Eu acredito que os irmãos lembram em lições passadas que aqui estudamos, que o apóstolo Paulo ele nos fala em Efésios capítulo 2, por gentileza, se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, se não você anota aí a referência e depois você confere o texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 1, veja o que Paulo diz. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais você andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Veja o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Observe, o apóstolo Paulo nos deixa claro, nesse texto, de que antes éramos ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora, pelo processo da regeneração, que aqui ele descreve o processo da regeneração, porque a comunicação de vida à minha vida, ou seja, eu estava morto, mas o Espírito, pela regeneração, comunicou vida ao meu espírito. Isto, é claro, ao manifestar a sua graça sobre a minha vida, e diante desta graça eu me arrepender dos meus pecados e professar a minha fé em Jesus. Esta regeneração, ela vem sobre a minha vida, e eu que antes estava morto em meus pecados e delitos, agora passo a ter vida. Então, essa descrição que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 2, é a descrição do nosso nascimento, pode-se assim dizer. É a nossa certidão de nascimento, em que agora nós passamos a viver, ou nascemos de novo, e de acordo com João 3, Jesus vai falar, nascer da água e do Espírito, é justamente neste momento em que passamos pelo processo do novo nascimento. E aqui, fazendo uma analogia entre o que é o novo nascimento com o nascimento físico de uma criança, o que o apóstolo Paulo ele está deixando claro é o seguinte, e aqui o autor, nessa introdução, ele descreve de maneira primordial da seguinte forma. Diz, olha, assim como uma criança, e aqui nós usamos essa analogia para que os irmãos possam entender melhor, assim como uma criança que nasce, e a vida vem à existência, e todos ficam felizes porque aquela criança nasceu. Entretanto, a vida é celebrada porque aquela criança nasceu. Mas a celebração da vida não pode ficar circunscrita apenas à admiração do nascimento. Aquela criança, ela precisa de leite materno, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver para se tornar um adulto e assim, do ponto de vista natural, dar continuidade ao ciclo da vida, que é nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Então, fazendo esta analogia, o apóstolo Paulo, quando fala do novo nascimento, ele diz assim, olha, como crianças, nós nascemos em Cristo Jesus. Mas precisamos não apenas ter a consciência de que nascemos porque o novo nascimento
não nos isenta de uma vida de pecado. O novo nascimento, ele não mata ou destrói a nossa antiga natureza. Ao contrário, a nossa nova natureza passa a conviver diariamente com a antiga natureza. É por isso que o autor aqui na introdução ele descreve que precisamos permanecermos fiéis até o final da nossa vida. Porque quando aceitamos a Cristo, estamos nascendo, mas a vida no mundo espiritual, ela é comparado ao mundo físico. O bebê precisa ser nutrido, o bebê precisa de leite materno, o bebê precisa de cuidados para que ele desenvolva. Assim, na vida espiritual, só aceitar a Jesus como Salvador é apenas parte do processo. Há uma grande jornada a ser traçada neste crescimento e nós não podemos nos desvencilhar da ideia de que, mesmo nascendo de novo, mesmo recebendo uma nova natureza, a nossa natureza antiga continua existindo dentro de nós. E, queridos irmãos, o tópico 1 de nossa lição, veja o que é que o autor vai dizer, no tópico 1, a vida no Espírito. Ele diz, andando em Espírito. Ele diz o seguinte, na Bíblia, o verbo andar tem sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. O andar em espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. E aqui, queridos irmãos, vale destacar o seguinte, veja, a palavra andar, aí é uma palavra metafórica para descrever viver. Ou seja, em outras palavras, basta você substituir andar por viver. E Paulo está dizendo, vivei em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo faz aí um antagonismo entre viver a vida em espírito e viver a vida nas obras da carne. Então Paulo descreve o seguinte, olha, mesmo você nascido de novo, mas você precisa fazer esta escolha. O fato de sermos nascidos de novo, o fato de termos aceitado a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não nos isenta de vivermos uma vida de pecado, de vivermos uma vida de tentação, de forma alguma, irmãos, porque a antiga natureza ainda está habitando dentro de nós. E Paulo, ao dizer andai ou vivei em espírito, isso é um imperativo que passa por nossa vontade. Nós decidimos se colocamos a nossa vida por viver no Espírito ou se vivemos a nossa vida, se dispomos a nossa vida por viver as obras da carne. Há uma escolha que precisa ser feita. E qual é a escolha, pastor? É colocar a minha vida nas mãos ou à disposição das obras da carne, viver prazeres maravilhosos nesta vida, mas na eternidade viver sofrimento, ou sofrer aqui neste mundo por meio da renúncia e na eternidade viver uma vida de benesse. Mas pastor, como é que o senhor pode falar isso? Observe, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 5 e versículo 21 de Efésios, ele diz o seguinte, quando ele vai descrever as obras da carne, no versículo 19, 20, 21, no final do versículo ele diz assim, que todos os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, há duas propostas de vida. A primeira proposta de vida, Paulo diz, é a proposta dada por nossa natureza decaída. E qual é a proposta? Viva nos prazeres, viva o momento, não desperdice nenhum segundo
nenhum segundo de sua vida. Aproveite todos os prazeres que a vida lhe oferece. Viva cada instante, cada momento. Em compensação, o apóstolo Paulo diz: ande assim, e na eternidade você vai sofrer perdição eterna. Me faz lembrar uma expressão do proverbista Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, que ele vai dizer aos jovens: andem conforme o desejo do seu coração, façam o que vocês quiserem, mas saibam de uma coisa: no final, Deus pedirá conta de tudo. Então, tudo um dia vai ter uma prestação de conta, não adianta. Independentemente de quem quer que seja, nós haveremos de prestar contas, ou no tribunal de Cristo como cristãos, ou no juízo do grande trono branco como uma pessoa não cristã. Então é importante que você possa ter isso em mente, que a proposta das obras da carne é: viva intensamente e sofra eternamente. Obra do Espírito ou fruto do Espírito: sofra no momento e na eternidade viva intensamente. Mas por que falamos que viver o fruto do Espírito é um sofrimento? É um sofrimento porque, para deixar que o Espírito domine a minha vontade, eu preciso renunciar. O próprio Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão da minha vontade. Negar a mim mesmo é abrir mão dos desejos, dos impulsos da minha carne, dos pensamentos que vêm sobre a minha mente. Viver em Cristo ou viver o fruto do Espírito é envolver renúncia. Veja quando o Senhor Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tomar a cruz aí é renunciar continuamente. Jesus em nenhum momento disse que a cruz aí é seu irmão, que a cruz aí é uma doença, embora a doença possa ser manifestada ou encarada como uma dificuldade, como um problema que tem que ser administrado, tirar os efeitos pedagógicos das dificuldades. Entretanto, a cruz que o Senhor fala nesse contexto em nenhum momento diz respeito à doença, em nenhum momento diz respeito a adversidades, em nenhum momento diz respeito a pessoas, diz respeito à minha natureza. Eu estou renunciando todos os dias. Ele diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta de Jesus para nós é viver intensamente na dimensão do Espírito, ainda que isto implique em sofrimento, ainda que isto implique em renúncia, ainda que implique em contrariar a mim mesmo. Mas o mais importante é andar em Espírito, viver em Espírito, deixar que o Espírito Santo domine completamente a minha vida. Queridos irmãos, dando continuidade aqui, subtópico 2, ele diz o seguinte, do tópico 1. Por que andar em Espírito? Ele diz: o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. O apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Vale destacar aqui uma verdade que Romanos capítulo 8 ela nos traz. Primeiro, que todos nós estamos debaixo do pecado. E o capítulo 7 do livro de Romanos, Paulo vai dizer assim: as coisas que quero fazer não faça que não quero, por causa da lei do pecado que há em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará da condenação desta morte? Paulo descreve a realidade, a guerra do homem
do homem espiritual com o homem natural, do homem que nasceu de novo, nascido de novo, mas que em contrapartida tem que conviver diariamente com o homem de pecado que está dentro dele, porque o pecado é uma realidade dentro de nós, não externa a nós. Paulo diz que a coisa que ele quer fazer não faz por causa da lei. Veja que ele diz, é a lei, é uma lei do pecado que há dentro de mim. É a nossa antiga natureza que sempre vai nos puxar para fora da presença de Deus. Vai sempre nos puxar e nos levar à rebelião às coisas divinas. E o que é interessante que o apóstolo Paulo deixa claro aqui em Romanos 8, 1 e 2, é que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo agora que na nova natureza em Cristo Jesus, nós que recebemos o seu Santo Espírito no momento em que cremos, no momento em que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus nos foi dado, e é este Espírito que nos permite vencer a lei do pecado que há dentro de nós. O homem por si só ele não vence o pecado. O homem por si só está mergulhado em suas concupiscências. O homem por si só ele está fadado ao fracasso. Ele não pode lutar com armas carnais para uma realidade contra uma realidade espiritual. No mundo espiritual só armas espirituais funcionam. No mundo espiritual, só o Espírito Santo é capaz de nos dar condições de vivermos e vencermos esta batalha. Paulo diz assim, Cristo já fez isto por vocês, Paulo diz, Ele vos deu o Espírito Santo, o Espírito que promove em vocês agora a lei do Espírito de vida, e esta lei permite que vocês possam vencer o pecado, que vocês possam vencer a antiga natureza. Só que para isso, nós precisamos de vontade própria colocar a nossa vida diante do Senhor. Não adianta apenas aceitarmos a Jesus como Salvador e acharmos que a nossa vida agora está maravilhosa, estamos vivendo um paraíso. Não, Deus não nos chamou para viver num paraíso. Deus nos chamou para viver num campo de batalha. Agora, quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é que a batalha começa. Porque a antiga natureza e a nova natureza continuam em conflito. Diariamente, nós acordamos, nós dormimos, nós passeamos, nós vamos para a igreja com a antiga natureza. Mas Paulo tem uma boa notícia para nós. Paulo diz assim, olha, não se preocupe porque o Espírito que Deus vos deu é o Espírito que vos ajuda nesta batalha. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não temos condições de guerrear contra a nossa natureza carnal, apenas com as nossas armas carnais. Nós não temos como vencer. Mas a graça de Deus manifestada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu Santo Espírito que em nós habita, nos dá condições de vencermos as tentações. Agora é claro que para que isso ocorra é preciso que eu, como cristão, possa dispor a minha vontade para vencer esta guerra. Dispor a minha vontade para vencer esta batalha, porque o Espírito Santo ele não vai fazer nada sozinho. O Espírito Santo precisa que eu e que você, que nós concedamos acesso ao seu Espírito em nossa vida. Concedamos acesso do Espírito à direção da nossa vida. Lembra do que o apóstolo Paulo nos falou em Efésios 5:18? A Nova Almeida Atualizada diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há dissoluções, mas
deixem-se encher, ou seja, passa por minha vontade e deixar encher, deixar que o Espírito encha a minha vida. Veja que o apóstolo Paulo falou em Romanos, no capítulo 6, versículos 10 em diante. Observe o que o apóstolo nos diz. Pois a morte já não tem domínio sobre ele, está falando de Jesus, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele agora falando de Jesus, vai fazer aplicação à igreja. Aí veja o que é que ele diz. Assim também vocês está falando de nós, igreja, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, vocês se considerem mortos. Observe a expressão. Considerem-se mortos. Não é que estejamos mortos, mas ele diz, se considerem de tal forma como se vocês estivessem mortos. Aí ele continua, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Eu já disse aos irmãos aqui que Romanos 8, Paulo vai dizer que Deus nos deu o Espírito que promoveu uma lei dentro de nós, a lei do Espírito de vida, que nos libertou do pecado e da morte. E quando diz assim, libertou do pecado, não quer dizer que deixamos de ser pecadores, mas nos libertou do poder do pecado, porque éramos escravos, fazíamos apenas a vontade da carne. Mas veja o que é que Paulo diz, mesmo nascido de novo, mesmo aceitando a Jesus como Salvador, é possível que eu, como cristão, ainda salvo, ainda que batizado no Espírito Santo, há possibilidade sim de eu colocar a minha mão, ou colocar, melhor dizendo, a minha vida à disposição do pecado. Aí ele diz, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, versículo 12, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Em outras palavras, a nossa vida é como um carro. E na nossa vida tem que ter um motorista. E o motorista é ou o espírito ou a nossa natureza carnal. Paulo diz, em outras palavras, não deem a direção da vossa vida às obras da carne. Não deixem que as obras da carne direcionem sua vida. Permitam que o Espírito Santo domine o seu coração, domine a sua vida, domine os seus propósitos. Paulo está dizendo, mesmo vivendo em Cristo Jesus, é possível abrir mão desse domínio e deixar que o pecado reine. Por isso que ele recomenda à igreja aqui, não obedeçam às paixões da carne. E ele diz, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, versículo 13, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam-se a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluias. Paulo está dizendo, olha, vocês que são nascidos de novo, a nova natureza vai começar a puxar vocês para as obras da carne novamente. Mas não deixe que as obras da carne tomem conta da sua vida. Não deixe que as obras da carne dominem sobre a sua vida, porque vocês agora vivem uma nova vida em Cristo Jesus. É possível que uma pessoa nascida de novo, ela viva na prática do pecado, deliberadamente na prática do pecado? É possível, porque isso passa pela minha escolha. Mesmo nascido de novo, eu escolho diariamente, eu decido diariamente quem vai comandar os meus atos. Se o que eu vou fazer de acordo com o princípio da lei do Espírito, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, ou se eu vou me regular pelos meus instintos, se eu vou me regular pela minha antiga natureza. Quem vai dizer como eu resolvo as coisas, quem vai dizer da maneira como eu conduzo minha vida, é aquela que eu liberar acesso para dirigir o volante da minha vida. Ou a nova natureza, ou a antiga natureza.
E aqui paramos para uma reflexão. Qual das duas naturezas estão dominando a nossa vida? Estamos nos comportando como nascidos de novo? Ou estamos vivendo à luz da nossa antiga natureza? Ou estamos vivendo à luz daquilo que vivíamos antes de conhecer a Cristo como nosso suficiente Salvador? O avivamento, ele fala muito mais do que dons espirituais, ele fala de fruto do Espírito. Que os dons espirituais, eles foram dados à igreja e tem um prazo de validade, ou seja, até o momento em que o ministério da igreja continue sendo realizado aqui na terra. Mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito fala do caráter. O fruto do Espírito fala da transformação da nossa natureza. Lembremos-nos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Paulo disse, tem que haver um equilíbrio entre fruto e dons, entre dons e frutos. Voltando aqui para a nossa lição, ponto 1, ainda subtópico 3, ele nos diz o seguinte: não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Aí você pode dizer, mas pastor, não é fácil viver no Espírito. Jesus não disse que seria fácil. Como já comentamos aqui, a nossa natureza carnal vai sempre nos puxar para o sentido contrário às coisas de Deus. É por isso, queridos irmãos, que viver no Espírito ou andar no Espírito é uma decisão que eu tenho que tomar. Não é algo que está relacionado ao meu sentimento, não. Não, nós aprendemos, quando falamos sobre o avivamento na vida pessoal, nós aprendemos sobre as chamadas disciplinas espirituais, que é orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar, etc. E, queridos irmãos, não é fácil orar. Não é fácil jejuar. Não é fácil nos debruçarmos sobre a palavra para lermos e meditarmos na palavra. Isso não é só uma questão de hábito. Isso não é só uma questão de prática. É uma batalha espiritual, sim. Agora, o melhor de tudo, queridos, é que Paulo nos disse, nós já citamos aqui em Romanos 8 e 26, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Há o agente de Deus chamado Espírito Santo, que está na sua vida, que está na minha vida e que está disposto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Não é por nossas forças, não é por nossas condições, é pela graça de Deus. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por nossa natureza, toda vez se formos lutar contra o pecado, usando as nossas armas materiais, nós seremos derrotados. Mas quando, queridos irmãos, nos dispomos a ficar debaixo da graça de Deus, a dizer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso de Ti. Nunca procure se auto-justificar, que a auto-justificação é um grande sintoma da falta de arrependimento. Veja que lá no Éden, quando Deus chamou a prestação de contas, chegou para Adão e disse: Adão, quem foi que disse que você estava nu? Porque você
Em outras palavras, comeu o fruto. Aí disse, olha, essa situação toda, parafraseando, essa situação toda que aconteceu foi por conta da mulher que tu me deste. Se Adão tivesse a hombridade, ele diria, Senhor, pequei, Senhor. De fato, embora que a mulher tenha tomado do fruto, mas a responsabilidade é minha, porque tu me colocaste no jardim do Éden para cultivar e proteger o jardim. Tu me deste a responsabilidade de colocar os nomes dos animais. Tu deste a mim, Senhor, o governo do mundo. Me deste, Senhor, o governo sobre a criação. Foi a mim que tu falaste, Senhor. Foi a mim que tu falaste. Que no dia que eu comer do fruto da ciência do bem e do mal, certamente eu morreria. Se Adão tivesse a hombridade, ele teria assumido, ainda que a mulher tivesse responsabilidade, mas ele teria dito, Senhor, a responsabilidade é minha. Foi eu que deliberadamente resolvi comer do fruto. Mas diferente disso, o que é que ele fez? A mulher que tu me deste. Ele acusou a sua esposa. Quem era Adão, né? Adão, quando Deus deu Eva a Adão, Adão disse, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Será chamada varoa. Olha que poesia maravilhosa. Será chamada varoa porquanto do varão ela foi tirada. Olha, Adão apaixonado. Adão todo alegre, feliz pela mulher que Deus lhe deu. E na hora do juízo, da prestação de conta, a mulher que tu me deste. Porque não havia arrependimento. Adão não se arrependeu dos seus pecados. E quando alguém não se arrepende, a tendência é culpar o outro por aquilo que ele fez, ou culpar a Deus por aquilo que ele fez. E aí, consequentemente, Deus chama Eva à responsabilidade. O que é que Eva faz? Culpa Satanás. E quando uma pessoa não está arrependida, irmãos, culpa 3 pessoas pelo seu ato. Ao invés de reconhecer o seu estado de pecado, ao invés de reconhecer a sua pequenez, ele vai apontar todo mundo. Ou culpa a Deus pelo que ele fez, ou culpa o seu próximo por aquilo que ele fez, ou vai colocar na conta de Satanás, mas ele nunca ou ela nunca estão errados. Isso é uma evidência da falta de arrependimento. E queridos irmãos, não é fácil andar em espírito, mas a nossa vida não pode estar pautada no nosso sentimento. Eu não devo orar quando dá vontade de orar. Eu não devo cantar quando dá vontade de cantar. Eu não devo jejuar quando dá vontade de jejuar. Porque assim a minha vida estaria escrava do meu sentimento. Estão lembrados do que Jeremias escreveu em Jeremias 17:9? Diz que o coração do homem é enganoso. A nossa vida não pode ser pautada em sentimento. A nossa vida, como Paulo diz aqui, tem que ser pautada em decisão. Eu vou orar, mas não estou com vontade de orar, mas vou orar sem vontade. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas vou ler sem vontade. Eu não estou com vontade de dobrar o joelho, vou dobrar o joelho e vou orar na presença de Deus. Porque o Adão vai sempre dizer, não ore. A natureza adâmica vai sempre dizer, não leia a Bíblia. A natureza adâmica sempre vai dizer, não jejue. A natureza adâmica sempre vai dizer, não louve a Deus. A natureza adâmica sempre vai dizer, responda tudo na mesma altura. Não leve desaforo para casa. A natureza adâmica vai dizer, deixe de ser besta. Procure sempre o melhor para você. Procure sempre se sobressair.
independentemente se isso está levando a condição ética ou não, passe por cima de quem quer que seja, mas obtenha resultado. Isso é Adão, a natureza adâmica que regula isso, é a natureza adâmica que vai contra a natureza divina. Mas a natureza, o fruto do Espírito em nós é: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se bater na tua face, oferece a outra. Ore por aqueles que vos perseguem. Ame os seus inimigos. Abençoe e não amaldiçoe. Esta é a antiga natureza. Digo, essa é a nova natureza, queridos irmãos. Não é fácil amar. Não é fácil amar. Mas amar não é impossível, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido amar apesar de tudo. Assim como o ódio se aprende, amar também se aprende. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. O que Jesus quis dizer? Pedagogicamente, amar é possível desde que você disponha o seu coração para fazer isso. Ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar. E do jeito que se aprende a odiar, se aprende a amar. E a nova natureza em Cristo Jesus nos ensina, irmãos, primeiro que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não é fácil? Não é fácil, mas não é impossível, desde que dispomos o nosso coração a colocar a nossa condição diante de Deus. E esse Deus que nos mandou é o Deus da graça, que nos ajudará a vencer, a romper todas as dificuldades. Se você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa, glorifique ao Senhor pelo seu Espírito que colocou em você. Queridos irmãos, caminhando para o segundo ponto, segundo ponto que diz o confronto entre a carne e o Espírito. Subtópico 1 ele diz: em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E aqui nós chamamos a atenção, irmãos, para algo bem especial. Nós temos três grandes inimigos. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e nós temos a nossa natureza decaída. Sobre Satanás, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: para vencer Satanás, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo João, na sua epístola, a primeira epístola de João, ele diz assim: porque a nossa fé é que vence o mundo. Mas o autor diz aqui uma coisa que eu acho interessante, ele diz: em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A nossa antiga natureza é o maior de todos os nossos inimigos. A antiga natureza é a maior inimiga da vida daquele que é nascido de novo. Por quê? Porque primeiro, em sua natureza, é uma natureza decaída. O pecado afetou toda a nossa vida em todas as áreas. Como diz a nossa declaração de fé, houve uma corrupção total da nossa vida. E a antiga natureza, ela mesmo com o novo nascimento, ela continua vivendo. Ela continua dentro de nós.
E nós dormimos com ela, acordamos com ela, vamos para a igreja com ela, vamos para a consagração com ela, para todos os lugares a nossa antiga natureza, ela está presente. E contra esta natureza não adianta lutar com armas carnais. Davi tentou lutar com armas carnais e caiu. Sansão tentou lutar com armas carnais e caiu. Por quê? Porque a natureza é espiritual. E Paulo diz, decida porque você tem o espírito de vida que está em você, que pode lhe ajudar a vencer esta grande batalha. Então, queridos irmãos, a nossa natureza decaída é o nosso maior inimigo. Pior do que Satanás, do que seus anjos, do que o mundo. E observe o que o autor diz. Satanás, ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas por Satanás. Satanás cria as estruturas para atrair a nossa natureza. A nossa natureza, o apóstolo Tiago, ele diz assim, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta. Porque cada um é tentado quando é atraído e envolvido em suas próprias concupiscências. Ou seja, nós somos atraídos por aquilo que está dentro de nós, que já existe em nós por natureza. O que Satanás faz é provocar, como o autor diz assim, estabelece estruturas que nos atraem para provocar a nossa natureza que está dentro de nós, lutando com a nova natureza, a antiga natureza com a nova natureza, e ele faz de tudo para que sejamos atraídos para o pecado. Mas o apóstolo Paulo deixa claro, vivam no Espírito e vocês não vão cumprir as obras da carne. Subtópico 2, o tópico 2 nos diz assim, as obras da carne. Em termos bíblicos do grego sax, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática de que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Ou seja, nós somos tentados por nossa antiga natureza que se manifesta no nosso pecado, porque nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações e pecamos por pensamentos. Vejam, estão lembrados que Paulo falou, lá voltando aqui ao texto de Efésios 2, eu lembrei agora, coisa interessante, veja o que ele diz, que antes quando que vivíamos no pecado, o que é que ele diz? Veja só o versículo 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, ou seja, ele fala sobre a influência do mundo, curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ele fala da tentação externa, promovida por Satanás. Aí ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos no passado, ou seja, vivíamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, olha a inclinação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então o apóstolo Paulo deixa claro de que a guerra envolve nossas palavras, nossas ações e os nossos pensamentos. Então ele diz aqui que esta relação são relação de 50 tipos de obras da carne que estão relacionadas a práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. Entretanto, ele diz, e coisas semelhantes a estas, isso quer dizer que a relação ainda é muito maior, ele colocou apenas aqui algumas das quais. A sinopse do tópico 2 diz, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. A nossa maior luta não é contra Satanás, a nossa maior luta não é contra o mundo, a nossa maior luta é contra a nossa natureza carnal. E o terceiro tópico e último tópico nos diz o seguinte, o avivamento pelo fruto do Espírito. Subtópico 1 diz, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e caráter cristão.
O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Então, querido irmão, é importante que você tenha em mente nesta manhã, o subtópico 3 vai falar sobre o fruto do Espírito e dizer o seguinte: o fruto do Espírito ele deve existir na nossa vida incondicionalmente. Eu posso até não ser usado no dom da profecia, no dom da palavra da ciência, no dom da palavra da sabedoria, porque Deus não vai dar todos estes dons ou manifestar na vida de todos esses dons. Mas o fruto é a condição sine qua non, a condição segundo a qual todo crente deve possuir o fruto do Espírito. Até porque se ele é nascido de novo, não tem como não manifestar. Agora, claro, a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida passa também pela escolha, como citamos aqui em Romanos 6. Você pode ser nascido de novo, ter o Espírito Santo, mas não dá a licença ao Espírito para dominar ou dirigir a sua vida. Lembram que Jesus falou em Mateus? Naquele dia muitos diriam: Senhor, em teu nome profetizei. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E qual é a fala de Jesus? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aí você pode pensar, mas Deus não é onisciente? E por que ele diz, não vos conheço? Conhecer aí tem um sentido de identificação. Ou seja, vocês não se identificam comigo. O próprio Jesus disse que sereis meus discípulos se fizeres o que eu vos mando. Primeiro, a identificação da natureza com Cristo. Segundo, que as pessoas nos conhecerão que somos verdadeiros discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, o que caracteriza o crente verdadeiro é o fruto do Espírito. Que nesta manhã, queridos irmãos, possamos fazer uma revisão sobre a nossa vida. Fazemos uma revisão de tudo que nós estamos fazendo. Quem está dominando de fato a direção da minha vida? É o Espírito ou é a minha natureza? Como é que eu resolvo problemas que aparecem na minha vida? Eu resolvo usando as ferramentas das obras da carne ou usando as ferramentas do Espírito? Que Deus em Cristo nos ajude nesta manhã e possamos ser despertados pelo Espírito nesta manhã a vivermos uma vida de dependência a Ele, uma vida de comunhão com Ele. Viver no Espírito é trazer para a nossa vida o caráter de Cristo. Viver no Espírito é deixar que o caráter de Cristo seja formado dentro de nós e podermos falar como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O mais importante, queridos, é vivermos uma vida na dependência de Deus. Que nesta manhã o Senhor continue abençoando a você e a toda a sua família. Viver no Espírito é uma decisão difícil, porque eu vou ter que renunciar todos os dias. Eu vou ter que abrir mão da minha razão. Muitas vezes temos que perder a razão para vivermos em paz com Deus. Observe que o Senhor Jesus, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele foi ultrajado, mas não ultrajou. E Pedro diz, ele entregou todas as coisas ao Senhor que é capaz de julgar a tudo. Que Deus em Cristo nesta manhã nos ajude e possamos, queridos irmãos, colocar cada dia a nossa vida diante do seu altar, na sua dependência, e dizer: Espírito Santo, domina aqui o controle, dirige aqui a minha vida, faz, Senhor, de mim um vaso. Eu prefiro viver uma vida de renúncia, uma vida de dores neste mundo, a ter que viver esta vida de dores na eternidade. Jesus disse: a minha proposta para vocês é, nesta vida 100 vezes tantos, por fim a vida eterna, mas digo a vocês, para vocês viverem neste mundo que está desconfigurado com a natureza espiritual que vocês gozam agora em mim, vocês vão ter que renunciar
Se quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesta vida será sempre uma vida de renúncia, será sempre uma vida de cruz, mas em compensação, o gozo, a paz nos está reservado na eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por sua palavra e queremos desde já agradecer aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando neste momento. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por esta manhã tão maravilhosa, Senhor, que estivemos aqui em tua presença. Ó Pai, podemos ouvir, Senhor, a tua voz, o teu Santo Espírito falando aos nossos corações nesta manhã. Senhor, viver e andar no Espírito não é fácil, Senhor. E tu sabes, Jesus, que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Vê agora, Senhor, o teu filho, a tua filha que está chorando, Senhor, que está pedindo, Senhor, a ti graça, que está pedindo a ti força, Senhor, que tantas vezes já tentou resolver por suas próprias condições este pecado, esta situação que não consegue resolver, mas pelo teu Santo Espírito, Senhor, abre-lhe o entendimento agora, Pai, lhe dá força, porque só pela tua imensa e maravilhosa graça, Senhor, é que nós conseguimos vencer. O apóstolo Paulo, numa situação difícil, Senhor, orou para que tu tirasses o espinho da carne, e tu disseste, Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda os teus filhos neste momento, nos ajuda a sermos melhores crentes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos, Senhor, a direção da nossa vida completamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós queremos agradecer a você que nos acompanhou. Não desligue aí a sua TV ou está nos acompanhando pelo seu smartphone, não desligue aí. A Rede Brasil tem uma programação toda especial voltada para você, para a sua edificação. Não desligue, continue conosco e com toda certeza Deus tem algo mais para falar ao seu coração. E no próximo domingo, nesse mesmo horário, estaremos juntos aqui mais uma vez glorificando ao Senhor e aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.